Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Tivemos uma semana que contribuiu para continuar desnudando como funcionam algumas quadrilhas que assaltam os pobres e os orçamentos de estados e municípios. O deputado federal Rogério Correia, de Minas Gerais, fez um vídeo muito interessante que fala da CPI do INSS, que investiga o assalto montado por quadrilhas de pessoas ricas, hein? Esse assalto montado ao dinheiro dos aposentados. CPI do INSS teve até alfaiate. Eu vou contar para vocês. O que ele tinha mesmo era uma lavanderia. Quem usava a lavanderia do alfaiate eram os Golden Boys. Lembram deles? Felipe Macedo, Américo Montes, é o pessoal da AMAR, que é aquela entidade picareta que rouba ou roubava, porque o presidente Lula não deixa mais, o dinheiro dos aposentados do INSS. Mas olha, a confusão é muito maior do que você imagina. Vocês sabem que foi preso hoje o Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Ele é cunhado, vai ligando, do pastor Zé Tel. O pastor Zé Tel é um dos maiores contribuintes da campanha de Bolsonaro. Deu 3 milhões para a campanha de Bolsonaro e 2 milhões para a campanha do Tarcísio. Mas o pastor Zé Tel é também muito amigo do André Valadão, que é pastor da Lagoinha, da Igreja Lagoinha. Esse pastor Valadão, aí nós vamos chegar nos Golden Boys, ele recebeu dinheiro para fazer um réveillon da igreja dele lá no campo do Palmeiras. E quem deu o dinheiro? Felipe Macedo da AMAR. Mas não termina essa confusão não. Pastor Valadão é assim com Nicolas Ferreira, sempre faz campanha para ele. Mas tem um outro pastor na jogada, que é o pastor André Fernandes, que recebeu 200 mil reais de um tal de Américo Monte, também da AMAR Brasil. Confusão generalizada. E ainda tem um banco, o Banco da Igreja da Lagoinha, que chama-se Clava Fort Bank. Imagina, igreja com banco, lavanderia de alfaiate, lavanderia de fintech e banco virtual, essa confusão toda. Eu sei que hoje deu até para ligar Daniel Vorcaro, pastor André Valadão e os Golden Boys. Haja lavagem. Agora, dia 18 de novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Das melhores análises feitas que eu vi foi a do economista José Cobori, o colapso do Banco Master. Olá pessoal, eu não poderia deixar de abordar o assunto do momento. Afinal, o que aconteceu com o Banco Master? Ultimamente, os escândalos no mercado financeiro estão se tornando frequentes. A derrocada da Ambipar e seus COIs, distribuídos pelos bancos que deram enormes prejuízos aos investidores, a operação Carbono Oculto da Polícia Federal na Faria Lima, desbancando a lavagem de dinheiro de aproximadamente 40 bilhões do crime organizado, e agora a prisão dos sócios e executivos do Banco Master e a liquidação da instituição pelo Banco Central. O que todos questionam é como foi possível uma instituição financeira chegar a esse ponto e se a autoridade fiscalizadora, ou seja, o Banco Central, demorou para agir. Como de costume, serei o mais didático e simples possível. O controlador do Banco Master era o chamado outsider, ou seja, alguém de fora do mercado financeiro. Alguém sem o conhecimento e a experiência necessária para administrar uma instituição financeira. Isso já é um alerta para investidores e players do mercado financeiro. Aliado a isso, seu histórico de negócios era de fracassos empresariais e sua vida pessoal de ostentação e relações promíscuas com a política. Qualquer olhar mais atento aos negócios do banco já era suficiente para identificar um negócio que tinha de tudo para dar errado. Administrar uma instituição financeira é algo que exige principalmente profundos conhecimentos de finanças e economia. A gestão de riscos é algo imprescindível. Instituições financeiras são infinitamente mais conservadoras nesse quesito do que em qualquer outro setor da economia.
Elas equalizam magnitudes de capital, prazos, riscos e ativos fixos e líquidos. O Banco Master estava fazendo exatamente o inverso. Para captar, ou seja, se financiar, pagava altas taxas de retorno, 130%, 140% até 150% do CDI, e investia em ativos de altíssimo risco de crédito e liquidez. Num determinado momento, o negócio do banco virou uma pirâmide. Dependia de mais entradas de captações para pagar as antigas, e nessa esteira precisava oferecer cada vez taxas mais altas. Me lembro do Banco Santos em 2004, quando à época fiz uma análise para a imprensa da mesma situação. O Santos estava captando oferecendo seus CDBs a 150% do CDI. Um claro sinal que quebraria, e quebrou 6 meses depois. O Master pagava alto para se financiar e investia do outro lado em ativos podres, empresas duvidosas como a própria Ambipar, CVC, Oi, Gafisa e Light, e direitos creditórios de difícil avaliação e marcação de valor. Quando o Banco Central, no final de 2024, exigiu que a instituição fizesse um aumento de capital de 2 bilhões de reais, caso contrário seria liquidado pelo BC, seu controlador, Daniel Vorcaro, acionou suas relações políticas para salvá-lo. Foi aí que entrou o BRB, o Banco de Brasília, uma estatal do Distrito Federal. O governador simplesmente determinou que o Banco Estatal comprasse o Banco Master pelos exatos 2 bilhões de reais exigidos pelo Banco Central. Uma operação sem qualquer embasamento técnico. Me lembro que à época, também respondendo a vocês aqui no canal, fiz uma avaliação prévia. O vídeo deve aparecer no card aqui acima. O BTG Pactual havia oferecido R$1 pelo Master, ou seja, compraria o banco apenas para assumir os seus problemas. No popular, o banco não valia nada. Assumo o seu problema e se conseguir arrumar, consigo lucrar alguma coisa. Como um banco privado oferece R$1 e o BRB estatal oferece 2 bilhões? Bem, a história já conhecemos. O Banco Central barrou a operação do BRB e ontem amanhecemos com a notícia da liquidação do Banco Master e a prisão de seu controlador em plena fuga do país. No meio desse imbróglio todo, vale ressaltar detalhes importantes para não perder de vista. O Banco Master tentou no passado fazer uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Os técnicos da Caixa não aprovaram a operação. Foram rebaixados e tirados de seus cargos pela presidência da Caixa. O senador Ciro Nogueira tentou passar uma emenda no Congresso para aumentar a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, de 250 mil para R$1 milhão. À época, era tão descarada a manobra que ficou conhecida como Emenda Master. Quando o Banco Central barrou a operação de compra do Master pelo BRB, o governador do Distrito Federal continuou insistindo na operação e partidos do Centrão tentaram em seguida aprovar uma lei para a demissão de diretores do Banco Central. Para pegar criminosos, a polícia costuma utilizar a famosa estratégia Follow the Money, ou seja, siga o dinheiro. No caso em questão, podemos utilizar a estratégia Follow the Politicians. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. Dia 21 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou prender o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias pela tentativa de golpe de Estado. Durante as investigações, o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele entregasse os passaportes e que estava proibido de sair do país. Eis que ele foi descoberto morando em um condomínio de luxo em Miami com a família. Ele fugiu provavelmente desde setembro, porque ele estava pedindo licenças médicas continuadas à Câmara. Agora, mas vai explicar. Ele participou da votação à distância da PEC das facções, que vai facilitar a vida dos ladrões de colarinho. Ele ainda não estava preso em regime fechado, pois os trâmites legais e os recursos ainda estavam em andamento. Esses golpistas são muito valentes, mas quando são julgados, fogem. Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, Carla Zambelli para a Itália, agora Alfredo Ramagem. Qual será o próximo a fugir?
Para encerrar, vamos botar a música Ladrões, do Marcelo Falcão.